aproveitando, Jardelzinho, a gente falou aí da Sul-Americana. Aliás, eu ia fazer já o gancho do jogo com o Botafogo e esquecer de falar do Paulinho, né? Não deixa de ser o jogo da Sul-Americana, um jogo marcante, um jogo de um grande ídolo do nosso futebol atual, né? O Corinthians, que tem uma história aí centenária, mas o Paulinho, sem dúvida alguma, tá aí na lista ali dos principais jogadores da história do clube. Participou ali de campanhas históricas do clube, com protagonismo, né? Naquele lance do Vasco, participou diretamente do gol no Mundial, do gol do Guerreiro. Então, sem dúvida alguma, é a despedida de um grande jogador. Eu vou fazer uma breve introdução e passo a bola para ti, Jardãozinho. Mas a idolatria, ela é muito pessoal, né? E diria eu até que às vezes até é difícil de explicar, tá? De fazer, esse fator, mas esse fator me faz somar que eu gosto mais de jogar. Às vezes é só uma questão de simpatia mesmo, né? E eu simpatizava muito pelo Paulinho. Eu nutria um carinho muito grande pelo Paulinho, tá? Nutria não, nutro, né? Então é um jogador que gostei ali embora a gente tenha sofrido bastante aí com essa história de volta de jogador, tudo, comemorei muito a sua volta. Inegavelmente não foi uma volta como ele queria, como nós queríamos, muitas lesões, mas foi muito legal ver o Paulinho de novo com a camisa do Corinthians. E assim, ciclos se encerram, de fato, acontece, mas foi muito emocionante, foi muito legal ver o Paulinho ali tendo aquele momento com a torcida, a sua emoção. E assim, eu só tenho a agradecer e guardar com carinho, né? A passagem do Paulinho pelo Corinthians, 40 gols marcados pelo Corinthians, um número bastante expressivo para um jogador que, né, um volante, um meia. É difícil até falar, definir o Paulinho em campo, mas, enfim, a gente não poderia deixar passar em branco essa passagem, essa despedida do Paulinho. De fato, não foi como ele queria administrativamente, Jardel. E aí eu já vou passar a bola para ti. O Augusto teve um grande mérito. Um grande mérito. Muitas críticas já fiz ao Augusto e ainda faço. Mas o Paulinho, ano passado, estava machucado, terminando a temporada ali, meio que se recuperando. E o que o Augusto faz? O que tem que ser feito? Renovação por 6 meses. Nada de 1 ano de contrato. Pode ser o Paulinho, pode ser o Cássio, pode ser o Marcelinho, o Carioca, pode ser quem for. Pensando no bem do clube, financeiramente, e isso não é desrespeitar o Paulinho. Paulinho, você está terminando sua lesão, 6 meses de contrato, ele vai aparecer ali. Se o Corinthians tivesse interesse, chegasse mais um denominador ali, estende até o final do ano, não deu. Ou seja, se fosse uma outra administração, o Paulinho ia ficar aí, entre aspas, enrolando até o final do ano. Então, ponto para o Augusto nessa administração do final de carreira do Paulinho. Foi como tinha de ser, então queria fazer esse registro aqui. Tantas críticas que nós fazemos, eu acho que o Augusto acertou nessa, Jardel. Paulinho, muito, muito, muito obrigado. E aquela cena do Paulinho abraçando o torcedor no Pacaembu é a imagem que sintetiza tudo, Jardelzinho. Toda vez que fala no Paulinho, né? Assim, a primeira imagem que me vem na cabeça, a primeira imagem é o gol de cabeça contra o Vasco, e a segunda imagem é o abraço dele no torcedor. Não vou lembrar o nome do torcedor agora lá, ele até esteve, né, na coletiva lá de despedida, teve lá no estádio, né, aquele abraço simbólico e tal. E eu acho que é isso, né? O Paulinho, ele para mim foi um gigante na história do Corinthians. Eu acho que essa saída, se eu fosse presidente do Corinthians, ele também, eu não renovaria. Parece que foi uma decisão dele, né? Essa não renovação. Mas eu não teria renovado também, teria conversado, encaminhado para não renovação. Mas de uma maneira muito respeitosa, né? Da forma que foi, eu acho, né? Independente de ter sido dele a decisão, mas se tivesse sido do Augusto mesmo, unilateralmente, enfim, eu acho que ela foi da maneira que tinha que acontecer, Diegão. Ela foi profissional, foi num jogo ali, ele entra no final do jogo e foi perfeito o cenário, inclusive foi muito perfeito, né? Porque o Corinthians estava ganhando de 3-0, um jogo que ele poderia entrar com toda a tranquilidade ali para poder encerrar, dar uma volta olímpica ali com o torcedor. E assim, cara, essa despedida do Paulinho, eu quero falar um pouquinho mais do Paulinho, mas
inevitavelmente, a gente faz um link com a saída do Cássio. E eu vou dizer para você, na coletiva, não só no jogo, né, na atmosfera do jogo, que eu acho que foi muito bacana pro Paulinho, a lembrança que ele vai ter e tal, mas na coletiva, o quanto o Paulinho se emocionou, o quanto o Paulinho, enfim, aquela história, né, o quanto o Paulinho é Corinthians, né, ele deixou muito claro para mim na coletiva, nas palavras, no respeito, no choro, né, eu acho que chorar é de cada um. Eu, por exemplo, sou muito chorão. Eu choro até sabe, com filme, qualquer coisa ali. Eu me emociono muito fácil. Então, assim, não dá para querer que o Cássio chore igual o Paulinho. Mas, cara, eu acho que para o Cássio foi ruim a saída do Paulinho ter sido tão próxima da saída do Cássio. Porque, não sei se todo mundo teve essa sensação, mas, assim, o meu sentimento na saída do Cássio, na coletiva, né, infelizmente foi uma coletiva, foi que o Cássio, ele foi protocolar. Ele foi respeitoso, né, e tal, mas ele foi protocolar. Fizeram perguntas profundas para o Cássio. Em nenhum momento eu vi ele se emocionar, em nenhum momento eu vi o Cássio, sei lá, né, transparecer ser Corinthians como o Paulinho transpareceu. E o fato do Paulinho ter tido essa coletiva tão próxima, né, para mim só piorou, cara. Só deixou a saída do Cássio pior ainda. Não só, né, na comparação das emoções nas coletivas, como na saída que não precisava ter sido apressada. Eu vi muita gente falando assim, mas o Paulinho teve um jogo ali e tal. O Cássio poderia ter tido, gente. O Cássio poderia ter tido. O Cássio não precisava ter saído naquele jogo, daquela maneira. Os jogos foram adiados. Então, adia, eu vou sair só depois do próximo jogo. Eu só saio do Corinthians, Diegão, depois que eu fizer um jogo de despedida. Pô, o Cássio vai jogar no Cruzeiro em julho, né? Então, assim, não fazia sentido, não faz sentido, na minha opinião, essa saída do Cássio sem ter dado a oportunidade da Fiel se despedir dele. E você estava, Diegão, eu estava naquele jogo contra o Fluminense e nós vimos como a Fiel abraçou o Cássio no banco de reservas. Então, imagina num jogo de despedida como seria emocionante. E ele não quis, cara. Ele não fez questão. Né, o Antônio, lá vou eu de novo, né? O Augusto Melo deixou muito claro, né, que ele queria fazer, né, mais homenagens e tal, e fatalmente queria o jogo, e o Cássio não quis. Então, assim, é ruim, cara, é ruim. Eu sei que o Cássio já foi, né, página virada, mas o Cássio é uma página que é virada agora, mas é um ídolo para nossa história, não adianta. O Cássio, ele vai ser primeiro, segundo ou terceiro, no máximo, ídolo, né, da maior parte, se não de toda a torcida corintiana. Então não é trivial a saída do Cássio, ela nunca será. A gente sempre vai lembrar, daqui a um ano, daqui a 10 anos, a gente vai lembrar que o Cássio saiu de uma maneira... Ele não saiu pela porta dos fundos? Não saiu. Mas ele saiu sem dar tchau, foi mais ou menos esse o sentimento, assim, né? Porque ele não se despediu do torcedor corintiano. Ele não se despediu. Inclusive o vídeo, aquele vídeo que eu acho que foi a Corinthians TV que solta, né? De 1 minuto e meio, mais ou menos. Gelado aquele vídeo, um vídeo, sei lá, sem sentimento. Eu esperava muito mais, a real é essa, Diego. E aí, voltando para o Paulinho, né? Só fazendo um link com a saída do Cássio. Voltando para o Paulinho, cara, para mim, assim, foi do jeito que tinha que ser. Deste momento, o Paulinho de 2024 foi do momento que tinha que ser. Acho que não tinha que renovar, um jogo de despedida que ele merece, uma coletiva legal ali depois para pegar, né? Mais informações, homenagens e grande abraço, Paulinho. Vai deixar saudades. Eu também comemorei muito o retorno dele, porque o simbolismo, né, desse time de 2012 era o último, né, remanescente aí. Então, assim, foi muito legal. Muito obrigado por tudo, Paulinho. E você vai ser sempre aí um dos maiores volantes da história do Corinthians, não tenha dúvida disso. E você vai ser sempre o Paulinho do Corinthians, quer que você vá, onde você vá, seja no futebol brasileiro ou em outro lugar, encerrar a sua carreira, você vai sempre ser conhecido como Paulinho do Corinthians. Não vai ser conhecido, Diegão, como Paulinho do Barcelona e da seleção. Vai ser conhecido como Paulinho do Corinthians. Sem dúvida alguma. E para falar um pouco mais do Cássio, e naturalmente o assunto Cássio ele vai se esfriando com o tempo, tá? Mas a gente não tem como tratar o Cássio como qualquer um, porque não é. Entendo de fato, respeito o torcedor que fica nessa. O Cássio já foi, deixa para lá. Mas enfim, a gente está aqui para falar aquilo que tem vontade, para expor o que a gente está sentindo. E o que pega muito, como o Jardel falou, né? O Bini aí, essa saída foi da forma como foi, ele desceu algumas prateleiras para mim. Eu até acho, Bini, que isso é um impacto de agora, tá? Isso pro futuro, na minha opinião, não muda nada. No futuro, tá? Hoje muda, você fica chateado, fica magoado,
eu acho que para o futuro não vai mudar nada o tamanho do Cássio na história do Corinthians, tá? Mas assim, também acho, eu tô contigo. Eu acho que é uma incomodação nossa agora, né? Agora. Eu tenho certeza que daqui a um ano, ou quando o Cássio se aposentar, né, do futebol, não vai fazer diferença nenhuma. Mas incomoda, cara. Incomoda agora. Ainda mais tendo uma saída tão importante como a do Paulinho e tão próxima, né, do Cássio. Então, a régua foi lá para cima. Sem dúvida alguma. É inevitável a comparação. E aí eu acho que o Cássio... A gente sempre reclamou do Cássio e como o Jardel bem falou, né? Cada ser humano é de um jeito. As pessoas são diferentes. Mas o que a gente sempre questionou e cobrou o Cássio é que ele tinha um certo distanciamento da torcida, né? Ele sempre foi muito frio. E quando o Cássio desabafava, eu cheguei a falar aqui, era muito sobre o eu, né? Eu tô sob pressão, eu tô incomodado, se eu estiver incomodando, eu vou embora. Né? Se via muito ele ali falando dele. E acho que essa decisão dele, que é uma decisão dele, a gente respeita, né? De, não quis ter uma despedida, porque despedida é quando aposenta. É mais uma decisão egoísta dele, pensando nele. Sabe? Poderia pensar na torcida, né? Assim, eu jamais poderia sair do Corinthians sem estar aqui no estádio e dar um abraço na torcida como fez o Paulinho, né? Então, assim, as comparações, elas são inevitáveis. Fundamentalmente por ser uma despedida muito perto da outra. Não tem como a gente não fazer essa comparação. Então, eu lamento muito essa postura do Cássio. O argumento dele é aquela história, né, Jardel? A gente pode concordar, pode discordar, mas valida o argumento, né? Tem nada a ver esse negócio de despedida só quando se aposenta, porque tá despedindo da gente. Ele pode jogar mais 200 anos. Tem nada a ver, né? O Paulinho não disse que vai se aposentar. Não, né? não é um aposentador. Ele não está se despedindo do futebol. Ele está se despedindo do Corinthians, da torcida do Corinthians. É diferente. Exato. Então, assim, não cola muito o Paulinho, sem dúvida, sem querer, acabou complicando muito a vida do Cássio. Mas acho que é basicamente isso, né? Não tem muito mais o que a gente falar sobre essa despedida do Paulinho e essa associação com a despedida do Cássio, né? A segunda passagem dele foi ruim, né? Inevitavelmente, acho que nem vale a gente se estender em cima disso, principalmente pelas lesões, né? Eu acho que o Paulinho chegou até no momento ali, foi com o Vanderlei, né, Diego? Se não me falha a memória. E depois, não sei se com o Mano, ele chegou a jogar alguns jogos ali de primeiro volante, que até fez bons jogos, né? A gente começou a entender que poderia ser ali um novo momento, né? Até de um jogador já da idade dele, que não tem mais o famoso box to box, né? Então, assim, poderia ser um novo momento do Paulinho, mas foi uma segunda passagem apagada, em especial, e marcada pelas lesões, né? Então, acho que, infelizmente, não foi... Eu vi aqui alguém comentando agora há pouco sobre o Paulinho só sugou o Corinthians e tal, mas, cara, tem um contexto aí, né? A gente não pode tirar de contexto. Teve duas cirurgias de ligamento cruzado, que é a cirurgia mais longa, né, que um jogador de futebol pode passar. Então, assim, ninguém tem essa lesão porque quer. Então, assim, foi uma fatalidade, né? Mas, cara, ter visto novamente o Paulinho com a camisa do Corinthians foi um prazer. A gente vê tanto pé de rato aí, Diegão, ganhando contrato de 5 anos. Ó, na boa, assim, ó, Pedro Raul, né? Contrato de 5 anos, veio por uma bala, né? E aí você olha um cara como o Paulinho, cara, né? Não jogou e tal, mas, pô, o time gasta tanto dinheiro, às vezes, com um jogador que não tem nenhuma história, nenhuma identificação com o clube. Então, eu nem gosto de ficar entrando muito nesse mérito. Se a gente começar a tratar o futebol assim, né? Daqui a pouco ele não é mais passional, né? Ele é só razão. É isso aí. Então, obrigado, Paulinho. Tamo junto. Eu lembro até hoje onde eu estava quando a notícia do Paulinho que ele ia voltar começou a surgir. Então, só é como é pelo tamanho dele no clube, né? Então, tava no shopping, a mulher entrou numa loja, já tava ali no celular, nos grupos de WhatsApp, Paulinho, tá, não sei o quê. Enfim, foi muito legal aí, não foi do jeito que a gente... É isso, né, Diego? O torcedor, ele vive disso, né? A gente vive disso, dessas, né? A gente vive de título, a gente vive de emoção de um jogo e a gente vive de emoção de um retorno de um jogador que é muito querido pelo clube, né?